O Evangelho de João é fácil de achar, assim não. Evangelho de João, capítulo 5. Glória a Deus. Você que não trouxe, preste atenção na leitura, nós acompanharmos aqui a palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21 ao 23. Versículo 21 ao 23. Diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Pode se sentar. Amém? Bem, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, interessante. Quero falar sobre honra nessa noite. Quantos aqui sabem o que significa honra? Honra, se você for ver no dicionário, podemos até colocar respeito. É respeito. Mas também honra é glória. Honra é fama. Honra é virtude. Queridos, e nesta noite vamos falar um pouquinho sobre isso. O respeito é uma palavra muito séria, né? Eu gosto muito dessa palavra quando se trata do reino de Deus. Quando se trata de respeito, quando falamos de respeito e se tratando das coisas de Deus, isso é muito importante. Porque Deus merece todo o respeito, toda honra, toda virtude, toda glória somente ao Senhor. Queridos, a palavra de Deus diz assim: assim como o Pai ressuscita, assim como o Pai vivifica, Jesus também faz isso. Jesus também faz isso. Aí ele vai dizer o seguinte: mas o Pai não vai julgar ninguém. Mas Jesus julga, porque Deus colocou nas suas mãos todo o poder. Todo o poder está na mão de Cristo. E é por isso que nós temos que honrar o Filho. Honrar quem? Jesus. Aquele que honra o Filho vai honrar o Pai. Quem não honra o Filho, também não vai honrar o Pai. Então, muitas vezes as pessoas dão honra para tantas coisas. Muitas vezes as pessoas honram tantas coisas e não honram a Deus. E não honram o Senhor. As pessoas dão honra, às vezes, para a família, dão honra para o pai, dão honra para a mãe, dão honra para o patrão, honra o candidato, honra lá o seu cantor, o seu ator preferido, e às vezes esquece de dar honra a Deus. É uma passagem da Bíblia, lá em Samuel, que quando Eli, sacerdote Eli, começou a dar mais honra a seus filhos do que a Deus, Deus chama a atenção de Eli. E ele fala para Eli: Eli, isso está errado. Você tem que honrar a mim. Eli não deu bola para o que Deus falou. E quando nós vamos ler o versículo 2, capítulo 2, versículo 30 de Samuel, 1 Samuel, você vai ver que Deus vai falar assim, lá no fim, na parte B desse versículo: eu honro os que me honram. Você quer receber a honra de Deus, sim ou não? Sim. Eu quero. Então comece a honrar Ele. Comece a andar com Deus. Comece a dar honra a Deus, para que você possa ser honrado. Queridos, quando você tem um amigo, por exemplo, vamos falar um pouquinho assim. Vamos. Se você convida alguém para almoçar na sua casa, você convida lá um amigo seu para almoçar na sua casa.
E aí você tem na sua casa, você tem ali dentro do seu freezer, da sua geladeira, você tem a sua alcatra, tem a sua picanha, né, guardadinha, a carne nobre. Você chama seu amigo para almoçar em casa, e de repente, na hora do almoço, você, ao invés de servir aquela carne bonita, aquela carne dobre, você vai lá e frita lá um ovo para ele. Você está honrando ele? Né? Você frita aqueles olhudos lá, o disco voador, como queira falar. Você está honrando teu amigo? Sabendo que teu freezer tem lá picanha, tem alcatra? Honra é um caso sério. Nós precisamos tratar isso com toda a reverência nesta noite. Porque Deus é um Deus que merece toda a honra e toda a glória. De todo ser humano na terra, não é só para quem é crente, ou porque é evangélico, ou porque. Não, é para todo mundo. A honra a Deus é para todos. Embora muitos não honrem a Deus, muitos não honram a todas tantas coisas, mas não honram o Senhor, aquele que vive. Aquele que tem todo o poder para vivificar, aquele que tem o poder para ressuscitar, aquele que tem o poder de te salvar. Honra a Deus no caso sério. Deus diz: eu honro aqueles que me honram. Queridos, eu quero ler em cima desse texto mais um texto para nós começarmos a nossa mensagem. Apocalipse capítulo 19, verso 1. Apocalipse, no final da Bíblia, 19, verso 1. Para nós voltarmos aqui e começar a nossa mensagem dessa noite. Apocalipse 19, 1 diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória, a honra e o poder são do nosso Deus. Hoje as pessoas arrumam tanta desculpa, as pessoas arrumam tanta coisa para não vir honrar o nosso Deus, aquele que te deu fôlego de vida, aquele que te dá fôlego de vida, aquele que te renova pela manhã as misericórdias dentro da sua vida, aquele que coloca um ar para você respirar, porque tudo é de Deus. Tudo foi feito pelas mãos do Senhor. E eu quero falar nessa noite, queridos, quais as formas de honrar a Deus? Como nós podemos honrar o nosso Deus? Eu quero colocar em primeiro lugar é buscar a presença de Deus. Quando você coloca em primeiro lugar a Deus, quando você coloca a Deus acima de qualquer coisa, então você passa a honrar Ele. E nesta noite eu creio que vai pegar em muita gente. Mas eu, como eu disse, eu quero ser boca de profeta nessa noite na tua vida. Se você sair daqui, irmão, olhando para a palavra de Deus, você vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida nessa noite. Se você prestar atenção no que eu vou falar nessa noite aqui, você pode mudar o rumo da sua história. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, é uma maneira de você começar a honrar a Ele. Pastor, tem isso? Tem na Bíblia? Tem. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar a sua justiça e o reino do Senhor, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É buscar a Deus em primeiro lugar. Pastor, mas primeiro lugar é acima da família, é acima do filho, acima do pai, acima da mãe, acima do trabalho. Pastor, eu trabalho de segunda a segunda, não tenho tempo para Deus. Irmão, quer um conselho de amigo? Quer um conselho nem de pastor, de amigo, de um homem que está aqui com boca de pastilha, de profeta para a tua vida? Se você tem um trabalho que tira você da presença de Deus, então saia desse trabalho e comece a buscar a Deus, porque esse trabalho vai levar você a lugar nenhum. Esse trabalho não é bênção na sua vida. Se o trabalho está tirando você da presença de
nas quarta-feiras, no domingo. Querido, esse trabalho não é bênção na tua vida. Deus é em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus sua justiça. É acima de tudo. Deus é acima de tudo. As pessoas às vezes falam com tanto prazer: eu não tenho tempo, eu trabalho de segunda a segunda. Não te adianta o que está fazendo. Não vai servir para nada. Se morrer sem Deus, para onde você vai? Busque a Deus. Coloque Ele em primeiro lugar. Honre a Ele, que assim Ele vai colocar você em primeiro lugar. Ele vai te honrar também. Eu honro aqueles que me honram. E aquele que honra o filho vai honrar o pai. Aquele que honra o filho será honrado por Jesus, será honrado pelo pai. É acima de tudo. É colocar Deus acima de tudo. É em cima do trabalho. É acima de tudo, queridos. É acima de tudo. Pastor, mas eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no pé, eu estou com dor não sei aonde, não pude ir para a igreja, está chovendo, está frio, não dá, tenho que descansar, estou cansado, estou trabalhando demais, porque não sei o que, bababá, bababá. E Deus lá no seu trono, olhando e dizendo assim: olha, que pena, está perdendo as bênçãos. Irmãos, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Você quer ver onde pega as pessoas? É só a pessoa ficar doente. É só a pessoa ficar com um doente, que daqui a pouco eles ficam lembrando de Deus. Eles começam a pensar em Deus. Enquanto está bem de saúde, está tudo bem. Enquanto está trabalhando, está ali seu carro, sua casa, está bem de saúde, não estou bem, não estou bem. Não, Deus, não, estou bem. Ficou doente. Pronto, acabou. Aí começa a buscar de Deus. Aí vai querer que Deus cuide, quer que Deus ajude. Mas como é que Deus vai ajudar? Como é que Deus vai cuidar? Como é que Deus vai abençoar? Se na hora que ele estava bem, ele não vinha para a igreja, não vinha buscar de Deus. Irmãos, queridos, Deus em primeiro lugar, amém? Vocês estão aí? Deus em primeiro lugar. Nunca deixe nada afastar você da presença de Deus. Nada. Não deixa. Não permite. As pessoas colocam Deus em segundo plano. As pessoas colocam Deus em terceiro plano. As pessoas colocam Deus em quarto plano. Depois querem que Deus honre. Quer que Deus prospere. Deus quer que abençoe o casamento. Deus quer que abençoe os filhos. Como é que Deus vai fazer isso? Se nós não estamos fazendo isso a Ele. Nós somos seres humanos. Não somos nada diante de Deus. Deus ama nossas vidas. É nós que precisamos de Deus. Deus não precisa de mim nem de você. Então vamos aprender a honrar o nosso Deus com reverência, com respeito, com glória, com virtude. Em primeiro lugar, o Senhor. Em primeiro lugar, a Deus, queridos. Pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo a Deus. Sou muito corrido. Eu conheço pessoas que trabalham em 2, 3 serviços, então não tem tempo para nada. Eu imagino quando ele chegar diante de Deus, né? Que todo mundo vai ter que passar diante de Deus. Ou para ir para o céu ou para ir para o inferno. Vai ter que passar diante dele. Eu imagino quando a pessoa chegar diante de Deus. Não tive tempo de buscar o Senhor lá na terra. Não deu tempo. Aí Deus vai olhar para ele também: não tem tempo para você. Apartai de mim. Não brigue com Deus. Vamos buscar o Senhor. Vamos honrar a Deus. Em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, a partir de hoje, se você começar a deixar o tempo para Deus, colocar Ele em primeiro lugar na tua vida, conte os dias para Deus começar a mudar a tua história. Você que está aqui nesse momento, conte o dia. Porque se Deus não fizer isso, meu irmão, eu pego a minha Bíblia e jogo fora. Porque está escrito na Bíblia:
Eu honro os que me honram. Eu não estou aqui nessa noite para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui nessa noite com um pouco de conversa para a tua vida. Se você quiser sair daqui bravo, olha, eu não vou ligar não. Mas saia com a palavra de Deus no teu coração. Coloca Deus em primeiro lugar. E Deus vai mudar a tua história. Não, o pessoal brinca de crente nessa terra. Está cheio de igreja evangélica aí, escrita evangélica aqui, não sei o quê. Não vou nem falar daquelas que são idólatras. Idolatria não tem vez no reino de Deus. Pessoas que idolatram, pessoas que têm imagem, têm cultura de idolatrar a imagem, não entram no reino de Deus, porque a Bíblia está repleta de dizer lá de Gênesis, Apocalipse, que os idólatras não entram no reino de Deus. Então não vou falar desse pessoal, vou falar daqueles que se dizem crentes, vou falar daqueles que se dizem filhos de Deus, vou falar daqueles que dizem assim, eu vou numa igreja evangélica, eu vou dizer, aqueles que dizem assim, olha, eu sou daquela igreja, e brincam com as coisas de Deus. Não brinque, irmão. Não brinque com as coisas de Deus, porque Deus não é brincadeira. Deus é justiça. Você lê o texto de João, ele diz assim, e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Não brinque com Deus. Pastor, mas eu estou tranquilo, tenho 15 anos, 16 anos, 20 anos, estou novo ainda. Cuidado. Leve a sério as coisas de Deus. Comece a levar a sério as coisas do Senhor. Comece a buscar de Deus, queridos. Não brinca não. As pessoas colocam Deus lá em terceiro, quarto, quinto plano. As igrejas estão brincando aí. Os pastores estão brincando de pregar, de falar a verdade está aqui na Bíblia. Os pastores passam a mão na cabeça das ovelhas, de medo de perder a ovelha. Os pastores não falam a verdade, de medo que o povo saia da igreja. O que adianta? Ficar dentro da igreja e não ir para o céu. Não adianta nada. Religião não leva ninguém a lugar nenhum. Os pastores têm medo de falar a verdade. Falam só aquilo que apraz o coração do povo. Não, irmãos. Queridos, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela entra, ela penetra, ela separa a alma do espírito, entre a junta e a medula. Ela provoca algo, a reação do ser humano no mais profundo ser. Tem que ter mudança de vida. Se não tiver mudança de vida, então não adianta vir para a igreja. Se você não quer, as pessoas não conseguem, as pessoas de fora hoje não conseguem vir para a igreja. Vem uma vez por mês, acha que está bom. Vem uma vez por semana, cada 15 dias, acha que está bom. Irmão, precisa aceitar Jesus de novo. Precisa aceitar Jesus de novo. Quer ir para o céu? Todo mundo quer. Mas precisa mandar com Deus. Honrar o Senhor. Honra o Senhor. Lá em Marcos capítulo 8, verso 35 diz assim, olha, quem quiser pois salvar a sua vida ou ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Tem muita gente querendo ganhar a vida. Tem muita gente querendo colocar as coisas, a vida lá no primeiro lugar, os bens em primeiro lugar, os planos em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, os negócios em primeiro lugar, querendo ganhar a sua vida. Vai perder. Mas aquele que andar com Jesus, andar com o Senhor, por causa do Evangelho, por causa de Deus, vai ganhar. Palavra de Deus, está aqui na Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 35. Queridos, a coisa é séria. O mundo está aí. Esse é o primeiro passo, irmão. Por Deus em primeiro lugar, amém? Segundo, é honrar a Deus nos louvores. Irmãos, existe tanto crente que descrente. Dentro da igreja, louva ao Senhor. Lá fora, escuta música secular. Dá honra àqueles cantores que não têm nada a ver com Deus. Dão honra àqueles cantores que não querem nem saber de Deus. Zomba da palavra de Deus. Dão honra àqueles homens que nem sabem o que é de Deus. Em vez de fazer isso, comece a louvar o Senhor aí fora.
Louvor, sabe o que significa louvor? Quem sabe o que significa louvor? Quem sabe o que significa uma palavra louvor? Os levitas da igreja, o que é louvor? O que é louvor? Louvor quer dizer elogio. Louvor quer dizer elogio. Elogie Deus aí fora com sua boca. Elogie a Deus onde você está, no seu trabalho, lá na escola, na sua casa. Em vez de ficar sintonizando música mundana, coloque lá música evangélica. Começa a louvar a Deus. Começa a buscar o Senhor. Começa a buscar a presença de Deus na sua vida, no seu lar, na sua casa. Você vai mudar. Elogie o Senhor aí fora. Ah, eu estou longe do pastor, longe da igreja. Vou colocar aqui na Transamérica. Só sai porcaria. Coloque uma rádio que faz bem para o seu espírito, meu irmão. Não para a tua carne, para o seu espírito. Para trazer a paz no teu coração, trazer paz na sua vida. Elogie o Senhor com os louvores. Pastor, mas eu quero cantar aí um samba. Canta um samba evangélico. Eu quero cantar aí um rap. Canta um rap evangélico. Hoje tem música evangélica para todo gosto. Embora eu não goste de todos. Mas eu gosto que as pessoas então louvem o Senhor. Toda música foi criada por Deus, amém? Ninguém da terra inventou a música. Toda música foi criada por Deus. As pessoas começam a louvar aí, ou reverenciar, dar honra a quem não tem honra nenhuma. Dê honra a quem tem honra, que é Deus. Louve o Senhor, elogie o Senhor. Queridos, o salmista no Salmo 71, no verso 8, ele vai dizer assim: ó, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Os meus lábios estão cheios do teu louvor. Aleluia! Nós temos que andar assim, com os lábios cheios de louvor e com a glória de Deus continuamente, com a honra de Deus continuamente, reverência ao nosso Deus. Aquele Deus maravilhoso, aquele que te deu emprego, aquele que te deu família, aquele que te deu casa, aquele que te deu saúde. É esse Deus que estou falando, o Deus vivo, aquele Jesus vivo, não o Jesus maquiavélico lá numa cruz, tudo arrebentado, não, ele já saiu de lá 2000 anos. Ele está vivo, ele está aqui. Mas como vai ter escrito na sua Bíblia? Mateus 18, verso 20. Onde tem duas pessoas ou três, ali no meio eu estou. Ele está aqui. Esse Jesus que eu estou falando. É esse Jesus que eu sempre vai dedicar toda a honra, toda a glória. É esse Deus. As pessoas da terra não honram a Deus. As pessoas da terra querem fazer festa. As pessoas da terra querem fazer balada, quer ir para o boteco, quer tomar cervejada, quer bagunçar o boleto, quer se divertir, quer fazer isso, fazer aquilo. E deixa Deus lá. Que Deus? Mas um dia, a Bíblia diz que um dia todo joelho terá que dobrar diante de Deus. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Fala aí da sua distância. Todo joelho, os anjos do céu, os arcanjos, os querubins, os serafins vão ter que dobrar o joelho diante de Jesus. Aqui na terra, todo ser humano vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus. E no inferno, Satanás e o demônio vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus. E aí, meu irmão, não tem moleza, hein? Hoje Jesus é o nosso advogado. Hoje Jesus nos defende. Está lá em 1 Pedro. Ele é o nosso advogado. Ele nos defende. Mas esse dia será juiz. E juiz não defende, juiz julga. É por isso que Deus deu todo o poder de julgamento a ele. Vamos honrar o nosso Deus. Aonde quer que você esteja, com os louvores, elogie o nosso Deus, elogie o nosso Jesus. Aquele que morreu na cruz por mim e por você, aquele que derramou todo o sangue na cruz. Por que não andar com o Senhor? Por que não decidir andar com esse Deus? Por que não voltar a andar com esse Deus? Por que virar as costas com Deus que ama a sua vida? Para quê? Oh, Jesus maravilhoso.
meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Vamos honrar o nosso Deus, queridos. Honra o nosso Deus. Eu quero, terceiro lugar, honrar a Deus vindo aos cultos. Há uma maneira de você honrar a Deus vindo para a igreja. Porque aqui na igreja você vai adorar a Ele. O que é adorar? Mas louvor não é igual a adoração, quem disse? Adorar, querido, é render culto a Ele. Nós estamos falando isso hoje. Nós estamos rendendo um culto ao Senhor, estamos adorando o Senhor com Sua palavra. Aqui na igreja você adora o Senhor. Aqui na igreja você rende culto ao Senhor. Aqui na igreja você presta reverência ao Senhor. Aqui na igreja você mostra o quanto você ama a Deus. Mas não é lá na sua casa, assistindo o Faustão, ou assistindo lá o programa que for. Não é assim, você não vai reverenciar a Deus coisa nenhuma, meu irmão. Venha para a igreja. Durante a semana, em vez de ir para a igreja que assistir novela, aquilo só vai atrapalhar a sua vida. O nome já diz, nó. Vai dar um nó na sua cabeça, na sua vida, nó. Aí você trouxe a palavra, vem buscar Deus, vem honrar a Deus. Aí depois você quer que mude a tua história. Como é que as pessoas querem que mude a família, quer que mude a história dos filhos, quer que mude a história de um casamento que está falido? Como é que Deus vai mudar se nós não buscamos a Deus, se nós não reverenciamos a Deus? Como vai ser isso? Deus quer mudar sim a tua história, mas reverencia Ele, dê honra ao Senhor. Oh, aleluia. Venha aos cultos, não fique em casa. Pastor, vai estar chovendo, irmão, é de açúcar. Está frio, bota a blusa. A pessoa, se o pastor não viesse abrir a igreja que está chovendo, está frio. Irmãos, não tem desculpa diante de Deus. Não tem desculpa diante do Senhor. Sabe o que Jesus disse? Lá em Mateus 15, 8. Leia ela comigo. Eu vou ler isso. Mateus 15, verso 8. Volta para trás. Deus de glória. Aleluia. Mateus 15, verso 8, queridos. Olha o que está escrito lá. Olha o que Jesus disse, irmão. É por isso que eu disse. Quando você vir para a igreja, irmão, peça para Deus falar no seu coração, amém? Peça ao Senhor, fala comigo nessa noite. Olha lá o que diz lá. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, se nós saímos da igreja, saímos de casa, para vir para a igreja só porque o pastor está ligando, ou só porque o pastor mandou uma mensagem, ou só porque o pastor pediu para alguém convidar, para o filho convidar, ou para o pai convidar, ou para a mãe convidar, se você vem para a igreja só por causa disso, está perdendo o seu tempo. Venha para a igreja para andar com Deus, venha para a igreja para reverenciar a Deus, venha para a igreja para ouvir Deus falar no seu coração. Busque de Deus, fala, Senhor, fala comigo nessa noite. Porque senão, meu irmão, as pessoas vão vir para a igreja só por vir. Jesus disse, olha, este povo honra com os lábios, mas o coração está longe. O coração longe de Deus não recebe nada. O coração longe de Deus não recebe nada de Deus. Como pode Deus dar alguma coisa se o coração está longe? Como que pode Deus abençoar se o coração da pessoa está longe dele? Não pode. Quando a gente começa a namorar, né? Aquele romance com sua esposa, começa a namorar, o teu coração fica palpitoso, não fica quando você vê a namorada, ou quando ela vê o namorado. Seu coração, eles trocam até carinhos. Não, meu coração é seu, o seu coração é meu, é cheio de elogio um pouco, sim ou não? Se você nunca falou isso para sua namorada, para sua esposa, então você nunca foi romântico. É aquele negócio.
Ai, chega a dar um calafrio quando começa a namorar, ou enfim. Assim, meu irmão, você tem que ser com Deus. Se você não tiver esse desejo, essa vontade diante de Deus, então você está longe de Deus, o teu coração está longe de Deus. Coração longe não quer dizer que tem amor, eu não senti nada. Nós precisamos sentir de Deus. Nós precisamos sentir o amor de Deus nas nossas vidas. Nós vamos sentir que Deus está conosco. Pertinho de nós, pertinho de mim, de você. Jesus disse isso aqui, olha. Honra com os lábios, meu coração está longe de mim. Quer dizer, o que adianta isso? Nada. Precisamos honrar nosso Deus, amém? Amém. Oh, aleluia. Quarto. Ainda no 3. Jesus prova. Ele procura os verdadeiros adoradores. Você sabe disso? Que Jesus está te procurando. Se você for um verdadeiro adorador, Jesus está te procurando. Sim ou não? Pastor Mano, aí está bíblico. Aí no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Lá está escrito assim: que o Senhor haverá um dia, que o Senhor vai procurar, e está procurando, já esse dia já chegou. Ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Ele irá comigo lá em João, Evangelho de João. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4, verso 23, irmão, dá uma olhadinha lá. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, diz assim, olha lá. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você quer ser um adorador de Deus? Sim ou não? Então comece a adorar, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando os verdadeiros, porque não existem os falsos adoradores dentro da igreja. Se fosse todo mundo adorador dentro da igreja, não precisava Deus procurar os verdadeiros. Quer ser um verdadeiro adorador? Quem quer ser um verdadeiro adorador a Deus aqui? Os verdadeiros adoradores vão receber Deus e coisa grande de Deus. Comece a honrar a Deus. Comece a buscar de Deus. A hora já chegou. Jesus está dizendo: a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia. Irmãos, vamos levar as coisas de Deus a sério. Ande com Jesus. Aceita Ele no teu coração de verdade. Manda Ele escrever seu nome no livro da vida de verdade lá. Mas ande com Ele. Tem pessoas que vêm aqui na igreja. Muitos, pastor, quero reconciliar com Deus. Reconciliavam com Deus hoje, não vinha mais. Aceitavam Jesus hoje, não vinha mais. O que adianta isso? Nós temos que andar com o Senhor. Reverenciar o Senhor. Se você ama a Deus, comece a andar com Ele todos os dias. Porque quando nós amamos a Deus, nós temos o prazer de estar na igreja. Quando você ama a Deus, você tem o prazer de estar aqui ouvindo o culto, a mensagem, a palavra de Deus. Quando nós amamos a Deus, nós temos o prazer de vir para cá, para adorar, para louvar, para cantar, para pular, para dizer: Senhor, eu te amo. Quando nós amamos, nós temos o prazer de estar perto daquilo que nós amamos. Se você não ama a Deus, cuidado. Vai entrar no céu. Só vai entrar aqueles que amam o Senhor. Para Deus colocar a gente lá dentro do reino dele, Ele só vai colocar aqueles que andam com Ele. Só os verdadeiros adoradores. Porque os falsos, Ele já expulsou lá de cima. Os falsos Deus já expulsou lá de cima. Satanás e os demônios foram expulsos de lá. Porque eram falsos, eles eram mentirosos, arrogantes, soberbos, queriam se parecer como Deus. Deus tocou lá de cima. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores aqui na terra. Deus procura Ele, aqueles que adoram Ele em espírito e verdade. É aqui na terra que Ele está procurando. Por que é aqui na terra, pastor? Porque aqueles que adoram Ele aqui na terra em espírito e verdade, um dia vai subir e vai morar no céu. É aqui lá nós vamos adorar o Senhor. Lá nós vamos adorar o Senhor. Aleluia! Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor.
Os verdadeiros vão subir, os verdadeiros vão entrar na glória. Não entra qualquer um. Não entra falso adorador. Não entra falso cristão. Não entra falso seguidor de Deus. Não entra crente só para dizer eu sou da igreja tal. Não entra. Tem que ter o coração voltado para o Senhor. Oh, aleluia. Quarto. Hoje não vou demorar. Honrar a Deus é amar as coisas de Deus, amar a obra de Deus e amar o seu próximo. É amar a obra do Senhor. Honrar a Deus é amar as pessoas que rodeiam. Amar a Deus é convidar as pessoas que estão necessitadas para vir para a igreja. Amar a Deus é buscar se for preciso lá em casa. Quando você faz isso, você está honrando a Deus. Você está amando, honrando o Senhor. Mateus 22, 36 e 40. Vamos ler esse texto. Está com a Bíblia aí? Abra lá em Mateus capítulo 22. Oh, aleluia. Vamos ficar claro aqui na Bíblia hoje, amém? Mateus 22, capítulo 22, o verso 36 ao 40. Diz assim, 36 ao 40. Ele vai dizer, olha lá, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus vai resumir todos aqueles mandamentos em dois. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Primeiro, sempre Deus, amém? O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Jesus resume todos aqueles mandamentos em dois. Ame a Deus em primeiro lugar. Coloque a Deus em primeiro lugar. Ame ao Senhor de todo o entendimento, de toda a alma. E o segundo, amar o teu próximo. Pastor, o meu vizinho é terrível. O camarada trabalha comigo na empresa, sempre me persegue. Ora por ele. Ame ele, seja diferente dele. Porque se você for igual a ele, imagine o que vai dar. Pastor, mas o próximo aqui, quem é o próximo? O próximo, querido, é aquele que está próximo de você. Pode ser seu parente, pode ser não ser o seu parente. Nós temos que amar. Nós temos que amar. Independente do que você vai receber em troca. Amar a Deus. Buscar de Deus. Buscar o carinho do Senhor. Quantas pessoas precisam, irmão, muitas vezes de um abraço? Quantas vezes a pessoa precisa de uma palavra? Aí a pessoa está passando por um buraco, passando por um vale, passando por um deserto. Se for pedir conselho de pessoas que não conhecem a Deus, ele acaba de se afundar. Aí você vai pedir conselho de um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou alguém que serve a Deus. Ele vai receber um conselho mais ou menos assim: olha, busque a Deus. Comece a andar com Deus, que isso vai passar. Aquele que anda com Deus, tudo passa. Pode se levantar o que for na tua vida, vai passar. Mas aquele que não tem Deus, meu irmão, vai se afundar no vale. Aquele que não tem Deus, vai morrer no deserto. Mas aquele que tem Deus, passa. Passa. Ama o teu próximo. Pastor, é tão difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, Jesus não tinha colocado como segundo maior mandamento. É as coisas difíceis que Deus quer ver aonde nós servimos a Ele. É nas coisas difíceis para você que Deus quer ver você honrando a Ele. Se fosse fácil, não tem graça. Tudo que é fácil tem graça, não é verdade? Não é verdade isso? Tudo que é fácil não tem graça nenhuma.
Mas quando você conquista, quando você consegue as coisas com esforço, quando você consegue conquistar as coisas ali, batalhando, aquilo tem um sabor melhor. Não é verdade? Então Jesus coloca aqui o segundo, maior mandamento: ame o seu próximo. Ame. Não vire as costas para ele, não. Não deixa qualquer coisinha atrapalhar, não. Ande com ele, ame ele, abrace ele. Jesus disse assim: olha, se alguém te pedir, né, a túnica, dá logo a capa. Se convidar você para andar aí uma milha, vai logo 2 com ele. Pastor, é tão difícil isso, é mesmo. Concordo plenamente. Não é fácil. Mas nós temos que aprender com Jesus. Porque você pode estar dizendo assim: é tão difícil, é difícil. Pastor, é muito difícil. Meu vizinho é isso, aquilo. O fulano é isso, aquilo. Meus parentes é isso, aquilo. Aí quando você olha no espelho, você olha assim e diz assim: eu também sou difícil. Ninguém é fácil. Ninguém é fácil. Cada um de nós tem nossos defeitos, os nossos erros. Cada um de nós. Quando outra pessoa olha para você, vai ver os seus defeitos também. Todos nós temos nossos defeitos. Todos nós somos difíceis diante dos olhos de alguém. Mas é por isso que Deus colocou: nós temos que amar. Amar as pessoas, reverenciar as pessoas, porque senão não tem graça nenhuma. Jesus chega a dizer assim: amai os vossos inimigos. Até o inimigo que se declara inimigo seu, Jesus ama ele. Jesus morreu por uma turma de gente, por uma multidão de gente que nem sequer reverencia ele. Jesus morreu, derramou todo o seu sangue na cruz, foi humilhado, crucificado por uma turma que vira as costas para ele. Um bando de gente que, em vez de buscar a ele, honrar a ele, vai dar honra para o mundo. Mas ele amou o mundo do jeito que ninguém ama. Já pensou se Jesus pensasse como eu e você pensa? Você já pensou se Jesus pensasse como nós pensamos? Nós estaríamos todos perdidos. Porque ele não ia para a cruz. Uma turma que não reverencia ele da honra. Mas ele não olhou assim. Ele olhou lá assim e viu alguém que podia honrar ele. Deus, quando olha na época do Noé, Deus olha e diz assim: eu me arrependi de ter feito um ser humano. Está lá em Gênesis. Deus se arrepende? Mas ele olha e diz assim: eu vou destruir toda a humanidade. Não quero deixar ninguém para contar a história. Mas a Bíblia diz que Deus olha lá do céu e vê um homem reto. Noé. Então Deus olha assim, viu Noé, um homem reto. E fala: Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca, Noé. Para que ser uma arca? Se nem chover na terra não chove. Constrói uma arca, Noé. E pela obediência, Noé construiu uma arca. Ele, sua esposa, os seus filhos, seus 3 filhos e suas noras se salvaram. 7 pessoas entraram na arca e se salvaram. Obediência a Deus, honra a Deus, reverência a Deus, respeito a Deus. Você imagina se Jesus pensasse como eu e você pensa? O que seria de nós hoje? Ame o Senhor. Aleluia. Queridos, eu estou encerrando. Hoje tem Santa Ceia, não vai demorar. Se você leu o livro de Ruth, quantos aqui já leram o livro de Ruth? Quantos aqui já leram o livro de Ruth? Não entenderam? Vou perguntar de novo. Quantos aqui já leram o livro de Ruth? Irmãos, tarefa de casa. Quarta-feira está de novo. Só tem 4 capítulos. Eu quero que todos da igreja leiam o livro de Ruth. Aprenda a ler a Bíblia. A Bíblia é nosso manual de instrução. É o manual que nos caminha nessa terra. O livro de Ruth vai te mostrar ali o que é amor. Noemi, queridos, Noemi com toda a sua... com tudo que aconteceu na vida dela, Noemi ela honrou a Deus. Mesmo amargurada, mesmo com o coração estraçalhado, porque tinha perdido o marido, perdido os 2 filhos. Ela não abriu mão da sua fé. Ruth honrou Noemi, a sua sogra. Porque ela chegou a dizer assim para Noemi: olha, onde você for, eu vou eu. Ou teu Deus, eu também quero que seja meu Deus. Você vai ser meu, também vou servir. E Ruth honrou a Deus
mesmo sem ter promessa, porque ela não pertencia àquele povo. Ela era outra nação, outro povo. Sem promessa nenhuma, sem esperança nenhuma. Mesmo assim, ela disse: olha, minha sogra, aonde você for, eu vou te honrar, eu vou cuidar de você. Ela honrou a Deus, cuidando da sua sogra. E aí, a história de Ruth? Boaz honrou a Deus, respeitando o sentimento de Ruth. Boaz honrou o Senhor, sabe? Fez pela história. Se você ler, você vai ver que coisa linda, maravilhosa é a história de Ruth. Ele não se aproveitou de Ruth. Ele fez tudo como um humano figurino. Casou com Ruth. Foram felizes. E dessa família de lá para cá, você vai ver aonde você vai entrar na história. Amor. Você tem que honrar a Deus, aprender a fazer isso. Queridos, é a melhor coisa que tem nós reverenciar o Senhor. A melhor coisa que tem. Não tem outro. Portanto, que honremos ao Senhor em todo o nosso viver, em qualquer tempo, qualquer situação. Vamos honrar a Deus, mesmo sem motivo. Olha, nós temos que honrar a Deus sem motivo interesseiro. É honrar o Senhor, é vir para a igreja, é buscar o Senhor. A honra a Deus tem que ser em primeiro lugar. Eu quero concluir essa mensagem. Primeiro, Deus é em primeiro lugar, amém? Coloque Deus em primeiro lugar. E quando eu falo colocar Deus em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar. Muitas vezes eu leio um texto bíblico aqui, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, tem um texto que diz assim: olha, honre ao Senhor com os teus bens, com as primícias de tua renda. É honrar a Deus com aquilo que você tem. Devolver um dízimo na casa do Senhor é uma maneira de honrar a obra de Deus. Honrar a Deus. Primícias são as primeiras coisas que Deus coloca na sua mão. Isso significa, em primeiro lugar, é Deus. Honra o Senhor com os teus bens, com tuas primícias, com o seu dízimo, com a sua oferta. Segundo, honrar a Deus nos louvores, elogiar o Senhor. Louvar onde quer que você esteja. Continue louvando o Senhor, adorando o Senhor. Honrar a Deus. E terceiro, vindo para a igreja, irmãos, vem para a igreja. Convide alguém, convide seu vizinho, dê bom testemunho aí fora, para que ele olhe em você e veja o brilho de Jesus na tua vida e você possa trazer pessoas para a igreja. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida vale mais do que todo o dinheiro que essa terra já tem. Uma vida para Deus vale muito mais do que isso. Honre ao Senhor. Queridos, deixa eu falar algo aqui em cima disso. Muitas pessoas não conseguem ganhar o cônjuge para Deus. Muitas mulheres, ou esposa não conseguem ganhar o cônjuge para o Senhor. Sabe por quê? Qualquer coisinha tiram elas da presença de Deus. Tiram eles da presença de Deus. O esposo chama a mulher para jantar fora no dia de culto. É na hora. Ela não diz: não, hoje tem culto, hoje eu vou reverenciar meu Deus, hoje eu vou louvar o meu Deus, hoje eu vou dar louvor ao meu Deus. Quer ir jantar mais sozinho? Como é que ela vai ganhar o marido se ela não busca esse Deus, se ela não valoriza esse Deus na vida dela? Não vai ganhar nunca. Como é que vai ganhar a esposa desse jeito se ele não valoriza esse Deus? É por isso que o cônjuge não ganha o outro. Qualquer coisinha afasta eles da presença de Deus, afasta eles de não vir para a igreja. Está doendo o dedão da mão lá, não vou para a igreja, meu dedo está doendo. Está com as pernas boas que não vem. Qualquer coisa tira a pessoa da presença de Deus. E aí a esposa ou o esposo fica olhando: olha, você viu um Deus assim? Não reverencia esse Deus que serve, não valoriza esse Deus que serve.
Nós temos que valorizar o nosso Deus, amém? Valorizar esse Deus. Esse Deus que ama a sua vida. Não troque o culto por nada. Não troque por nada, irmãos. Faça um compromisso com Deus. Seja sério com o Senhor. Quarto, Deus nos honra quando nós honramos Ele. Quando nós guardamos as palavras de Jesus, quando nós guardamos as palavras de Cristo, Deus vai nos honrar. Quando nós honramos a Ele, Ele nos honra. Quer ser honrado por Deus? Quer ser honrado por Deus? Honra ao Senhor. Fique em pé. Fique em pé um pouquinho. Aleluia. Oh, Jesus, mano. Fecha seus olhos, põe a mão no seu coração nessa noite. Põe a mão no seu coração, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, está aqui, Pai, teu povo diante de Ti. Pessoas aqui, meu Deus, que vieram nessa noite. Eu creio, Senhor, que todos aqueles que entraram aqui com o coração voltado a aprender algo de Ti, vão sair daqui aprendendo. Porque a Sua palavra foi ministrada, não é minha, mas é do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor diz através da Sua palavra, essa palavra se cumpre, porque o Senhor é um Deus que cumpre. Senhor, aqui está um povo diante de Ti. Eu não as conheço como o Senhor conhece. Pessoas aqui que estão aqui nessa noite, que o Senhor conhece profundamente. Conhece mais do que eles mesmo. Oh, Jesus. E nesse momento, Senhor, eu quero fazer 2 pedidos aqui, diante do Senhor. O primeiro pedido é: se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não disse assim: Senhor, escreva meu nome no livro da vida, se você ainda não confessou Jesus, não fez essa oração, como está escrito em Romanos capítulo 9, se você ainda não confessou esse Jesus, pastor, mas eu queria confessar esse Jesus, eu quero pedir para que Jesus escreva meu nome no livro da vida, eu quero orar com esse Deus, eu quero honrar esse Deus, para que eu possa ser honrado. Se você quiser aceitar Jesus, dá um sinal com a sua mão. Eu vou orar com você, vou pedir para que Jesus escreva o seu nome no livro da vida, porque só vai entrar no céu aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Está na Bíblia. Se você quiser aceitar Jesus nessa noite como Senhor e único, suficiente Salvador da sua vida, dá um sinal com a sua mão. Eu vou orar com você. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu fiquei muito tempo afastado. Eu quero reconciliar com Deus. Eu quero que Jesus escreva de novo meu nome lá. Eu quero me reconciliar com Deus hoje. Se você quer reconciliar com Deus, dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar com vocês. Se você precisa reconciliar com Deus, dá um sinal com a sua mão. Eu vou orar com vocês. Oh Jesus, Tu és santo, Pai, Tu és digno, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por cada vida que entrou aqui nesta noite. Deus querido, eu creio, Pai, e profetizo na vida deles que eles vão ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, porque hoje é o culto da vitória. Senhor, eu peço a Ti, guarda cada um deles aqui, Pai, nesta noite. E esta semana eles vão ver, Senhor, vão sentir, vai pensar essa mensagem desta noite. Que nenhum aqui, Pai, se esqueça que temos que dar honra ao Senhor. Não tira isso da memória deles, Senhor, não apague. Pelo contrário, lembre-se deles todos os dias. Pai, em nome de Jesus, guarda, meu Deus, cada vida, desde o menor ao maior, guarda, cuida, abençoa ele, prospera eles nessa semana, que eles tenham uma semana próspera, uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Abençoa teu povo, abençoa aqueles que colocaram o pé na igreja, essa igreja logo nessa noite, abençoa, Senhor, porque aqui o Senhor está. E nós vamos falar sempre a verdade nesse lugar, meu Deus. Porque Tu és o nosso Deus.
Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa reverência. Obrigado, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço.